Qual é a primeiríssima coisa que vem na sua cabeça quando você ouve a palavra introversão? Você imagina alguém tímido que raramente fala com outras pessoas? Você imagina alguém totalmente antissocial? Ou você imagina aquela pessoa que fica sempre de canto numa confraternização ou coisas do tipo? Bom, é um erro muito comum resumir uma pessoa introvertida apenas à sua capacidade de socialização, quando na verdade a introversão vai muito além disso e digo mais, existem 4 tipos de introversão e você aí pensando que só existe aquele tipo de gente tímida que vive ali só no próprio mundinho, né? Eu sei como é que é. A gente vai desmembrar um pouco esse assunto e no final desse vídeo eu quero que você me diga que tipo de pessoa introvertida você é, fechou? Eu me chamo Gustavo Salles, eu sou terapeuta e analista comportamental e acredite ou não, eu sou uma pessoa introvertida. Pois é, esse tipo de informação que eu te entreguei agora pode parecer muito contra-intuitiva, porque você vê o Gustavo se expondo, criando vídeos, fazendo conteúdos para as redes sociais e o principal, lidando com gente o tempo inteiro, porque afinal de contas eu sou terapeuta e esse é literalmente o meu trabalho, apesar de ser um cara introvertido. Pois é, só que ao longo desse vídeo eu vou te falar qual é o meu tipo de introversão e no final eu tenho outra coisa para falar sobre esse assunto que é muito importante, mas é só pro final do vídeo. Então vamos lá. Tipo de introversão número 1. Introversão social. Pessoas introvertidas sociais geralmente são muito confundidas com extrovertidas, porque esse introvertido social é aquele tipo de pessoa que consegue falar com todo mundo, que consegue se expor, que quando alguém chama fala, ô fulano, conta aquela história lá, essa pessoa conta essa história, só que isso não é o que essa pessoa realmente prefere, ela prefere ficar quieta no canto dela, mas ela consegue fazer esse tipo de coisa que outros tipos de pessoas introvertidas não conseguem. E esse tipo de introvertido social, na verdade, é um dos tipos mais perigosos. Por quê? Porque eles carregam consigo uma forte capacidade de manipulação. Porque ao mesmo tempo que a personalidade deles parece extrovertida, eles são muito reservados. Então eles provavelmente sabem muito sobre todo mundo, mas ninguém sabe nada sobre eles. E aí que vem o potencial de manipulação. Porque se você sabe muitas informações sobre as outras pessoas e ninguém sabe nada sobre você, bom, basicamente você tá no controle das coisas. Então se você é esse tipo de introvertido, entenda uma coisa, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então use essa informação que você acabou de receber com muita sabedoria. Bom, mas continuando, uma pessoa introvertida social, ela não se sente tímida ou ansiosa em situações sociais e geralmente essa pessoa se dá muito bem com qualquer tipo de personalidade. E uma característica muito forte nesse tipo de introversão é a bateria social baixa. Deu vontade de ir embora? Vai embora. Gastou toda aquela bateria social, não importa se tá no meio da festa, se ainda não cantou parabéns, se tá meia hora naquele lugar, não importa. Acabou a bateria social, essa pessoa quer ir embora de qualquer jeito. Então, apesar de parecer uma pessoa muito extrovertida, que gosta da galera, uma pessoa muito política, aquela pessoa que é simpática de dar raiva, a bateria social dessa pessoa é extremamente baixa. E esse também é o tipo de introvertido que não vê problema em ficar sozinho, só que ainda quer alguns amigos íntimos ali, só porque ele gosta realmente de ter com quem contar. E aí, sabendo disso agora, você se considera uma pessoa introvertida social? Tipo de introversão número 2, introversão ansiosa. Geralmente é o tipo de pessoa que fica recriando cenas na própria cabeça. Se aconteceu alguma discussão, se aconteceu alguma coisa, se ele teve um comportamento que não curtiu, na hora do banho, por exemplo, na hora que ele estiver relaxado, ele vai ficar recriando aquela cena e pensando, cara, e se eu tivesse dito aquilo? E se eu tivesse feito desse jeito? E se a minha abordagem fosse diferente? Ela basicamente fica se analisando, fica analisando o próprio comportamento e se julgando o tempo inteiro. E uma característica muito forte numa pessoa que é introvertida e ansiosa é que ela quer ficar sozinha o tempo inteiro, mesmo que ela tenha companhia de amigos íntimos. É o tipo de pessoa que se analisa tanto, fica assistindo o próprio comportamento com tanta frequência quando tá em público, que não dá pra dizer nem se essa pessoa tá sendo 100% espontânea. E isso, se for feito por tempo suficiente, pode até gerar algum tipo de crise de identidade. Porque ela luta tanto pra construir uma personalidade que agrade os outros, que ela pode acabar se perdendo no meio desse caminho. Sabendo disso, olhando pra você, olhando pro seu comportamento, você acha que você é um introvertido ansioso? Tipo de introversão número 3, introversão devaneada. É aquela pessoa que vive no mundo da lua, vive sempre no mundinho dela, tá sonhando acordado o tempo inteiro. É uma pessoa que simplesmente não se importa em socializar, tá cagando pra isso. Assim, quando tem que socializar, ela até socializa, mas ela dá muita preferência para viver realmente no próprio mundinho. E esse tipo de introversão geralmente está mais presente em artistas, porque eles gostam muito de se expressar, eles gostam muito de ter a própria visão sobre o que está acontecendo, sobre um lugar específico, sobre algum acontecimento, sobre os próprios sentimentos. E isso é muito legal, porque essa pessoa que tem essa introversão devaneada, geralmente ela se conhece muito bem, ela tem uma autopercepção muito boa, ela consegue perceber muito bem o que ela está sentindo e isso é extremamente benéfico para ela.
dela. E isso facilita muito também esse lado artístico, porque ao mesmo tempo que ela sente, ela consegue expressar tudo isso, enfim, na forma da arte dela e tá tudo certo. E um traço muito importante dessa pessoa que carrega essa introversão devaneada é que é muito difícil se conectar com essa pessoa, porque ela prefere, na verdade, gastar a energia dela trabalhando dentro daquele próprio mundinho do que gastar energia explicando pra você tudo que ela tá pensando e tudo que ela tá sentindo, porque ela sabe que no final das contas, ninguém vai entender o que tá dentro da cabeça dela. E por isso, esse tipo de introvertido geralmente se conecta com o mesmo tipo. E sabendo disso agora, você se considera uma pessoa com introversão devaneada? Tipo de introversão número 4, introversão contida. Esse tipo de pessoa introvertida é o mais reservado de todos. E eles só participam de eventos, comemorações, se forem planejados com muita antecedência. E é aquele tipo de introvertido também que, na hora H, às vezes pode até inventar uma desculpa só pra não ir. Ele até aceita o seu convite, mas na hora ele vai furar e vai inventar alguma coisa só pra não participar do que ele foi convidado. E uma característica que é muito forte é que eles gostam muito de ficar sozinhos, curtindo a própria companhia, lendo, fazendo atividades que realmente são mais individuais. E geralmente eles também se sentem muito confortáveis com uma rotina extremamente previsível. Cara, amanhã eu vou acordar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tal hora eu tenho esse compromisso, blá 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 blá. Eles gostam dessa previsibilidade e quando eles vão para um ambiente muito imprevisível, estão passando por uma situação que está descontrolada, eles se estressam demais. E uma coisa muito comum nesse tipo de pessoa introvertida também é que eles gostam muito de avisos muito claros. Se você for dar uma instrução para uma pessoa que é introvertida contida, você precisa falar exatamente o que ela precisa fazer. Não trabalhe com entrelinhas. Diga exatamente o que ela tem que fazer, porque aí sim ela vai se sentir confortável em fazer e vai te entregar um bom trabalho. Lembrando aqui que não existe um tipo bom ou um tipo ruim de introversão. Existe o que faz sentido para a tua vida ou não. E lembra que lá no começo eu falei que eu ia dizer qual era o meu tipo de introversão? Pois é, o meu tipo de introversão é a primeira. Eu tenho introversão social. Eu consigo ser um cara extremamente extrovertido quando eu preciso, a minha bateria social é relativamente baixa, mas eu preciso fazer uma confissão para vocês. Eu não sou 100% introvertido. Eu sou o que a gente pode chamar de ambivertido. Eu tenho esse traço introvertido, ao mesmo tempo que eu tenho esse lado extrovertido e eu consigo explorar 100% dessas duas personalidades quando eu preciso. Então se eu tô no evento, tô dando uma palestra, tô atendendo, tô gravando vídeo, eu tô no meu lado mais extrovertido da coisa. Agora, se eu precisar ficar trabalhando de madrugada, sozinho, sem nenhuma companhia, eu também consigo fazer isso. Aliás, olha só, agora são 1h48 da manhã e eu tô gravando sozinho, na verdade, desde a meia-noite. Assim, na verdade, tudo que eu preciso fazer com relação ao meu trabalho, eu faço sozinho e eu não vejo problema nenhum em fazer isso. Me sinto muito produtivo, consigo fazer tudo que eu preciso fazer. Então, pra mim, ter esse tipo de ambiversão é extremamente vantajoso. Mas eu acho que para falar sobre ambiversão e todas as características que esse tipo de personalidade carrega, eu acho que dá um vídeo inteiro. O que você acha? Se você quiser que eu faça um vídeo sobre ambiversão, comenta aqui embaixo. Aliás, eu quero que você deixe um comentário falando mais uma coisa. Com qual desses 4 tipos de introversão que eu apresentei nesse vídeo você mais se identificou? Escreve aqui para mim que eu quero saber. No mais, eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal para continuar recebendo vídeos como esse e ative o sininho das notificações para receber todas as atualizações aqui do canal em primeiríssima mão. Muito obrigado e até o próximo vídeo.